Vamos falar de saúde? Então a gente chama ela agora ao vivo para falar com a gente. É sempre um prazer receber a doutora Ludmila Rajar, cardiologista, intensivista também da USP. Ela é original de Goiânia, aliás, de Anápolis, Goiás, mas recebe pacientes do Brasil inteiro. Doutora Ludmila, boa tarde, bom dia, obrigado pela participação. Boa tarde, obrigada a vocês. Olha só, o que dizer inicialmente para os pais, para as mães, sobre a vacinação da Covid-19 para crianças? Para desmistificar muitas informações erradas, o que esses pais devem saber nesse momento? Nesse momento, todos os pais devem levar os seus filhos, que têm idade entre 5 e 11 anos, para vacinar contra a Covid-19. A chegada dessa vacina no Brasil significa muito, significa poder controlar a doença, evitar a morte dessas crianças, evitar hospitalização e evitar complicações agudas e crônicas, que são imensas, que são várias. Eu não tenho filho, eu tenho uma sobrinha, Laura, que está me assistindo agora, que é também de Anápolis, e eu estou ansiosa para chegar à faixa etária da Laura. Ela tem 8 anos, não tem comorbidade, porque todos nós devemos ter a responsabilidade com cada um e com toda a sociedade nesse momento de tentar controlar a doença. A vacina contra a Covid-19 pediátrica, ela é segura e eficiente. Nós temos estudos, temos comprovações. Infelizmente, o Brasil está sendo vítima de fake news, levando insegurança para os pais. Então, o que eu peço para os pais goianos e de todo o Brasil: levem seus filhos para vacinar. O importante, doutora Ludmila, então, é procurar informações seguras, informações técnicas de profissionais que realmente entendem, né? Porque, como a senhora disse aí, o que está acontecendo de fake news na internet, nas redes de família, nos grupos de WhatsApp, é uma coisa absurda, porque as pessoas levam em conta qualquer tipo de informação para poder ir contra aquilo que quem realmente estuda, quem realmente sabe, diz que é seguro, e aí, infelizmente, essas pessoas dizem o contrário, né? É isso mesmo. Esse eu sempre digo que é um desserviço que essas pessoas estão, de uma forma irresponsável, levando à sociedade brasileira. Nós estamos no momento de acreditar na ciência. A ciência já comprovou que a única arma que nós temos contra a Covid-19, a arma eficaz, é a vacina. A vacina controlou a doença, controlou a mortalidade, controlou as hospitalizações em todo o mundo. Mesmo nesse momento da variante Ômicron, o número de pessoas infectadas é grande, mas o número de pessoas hospitalizadas, felizmente, é pequeno. O número de mortes é menor ainda. Isso é fruto da vacinação. E a vacina para as crianças, nós temos estudos em todas as suas fases. Fase 1, fase 2, fase 3, todos esses estudos científicos com desenho metodológico adequado. E, além disso, tem 10 milhões de crianças nos Estados Unidos que já estão vacinadas, nenhum óbito, nenhum caso de miocardite grave. 12 crianças dessas 10 milhões, 12 tiveram miocardite leve. Toda vacina pode dar miocardite. Essas miocardites foram tratadas em casa e as crianças estão muito bem. Outro aspecto que as fake news estão jogando por aí é que a vacina de RNA da Pfizer, que é a vacina hoje liberada pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde para essas crianças, ela estaria associada a mudar o código genético das crianças. Isso é estapafúrdio, não existe essa possibilidade. A vacina de RNA é completamente segura, ela nem chega ao DNA. Então, mais uma vez, hoje, eu peço encarecidamente aos pais: tenham consciência, ouçam a voz da ciência, Sociedade Brasileira de Pediatria, de Imunologia, de Infectologia. Todos nós estamos seguros e certos de que o melhor combate para a Covid-19 hoje é vacinar as nossas crianças. A gente vai estar evitando mortes, hospitalizações, sequelas, e vamos diminuir a transmissão do vírus em toda a sociedade. E aí a gente começa a partir para buscar o fim da pandemia. Então, todas as cidades hoje que já começaram, a disponibilidade ainda é pequena, nós começamos a vacinar os grupos minoritários. Daqui a pouco, todas as crianças de 5 a 11 anos terão a sorte e a possibilidade de ser vacinadas contra a Covid-19. Então, pais, ouçam a ciência, a imprensa correta. Pelo que a senhora tem conversado com os profissionais de saúde de todo o país, nesse momento, as crianças estão sendo mais internadas por conta da Covid-19 e também, infelizmente, morrendo, claro, as não vacinadas? Sem dúvida. Eu vou lembrar um número que essa faixa etária de 5 a 11 anos, o Brasil já perdeu 300 crianças.
E hoje o mundo todo registra um aumento do número de hospitalizações e de mortes pela Covid pediátrica, que no começo a gente achava que não vai pegar criança, se pegar é muito leve, e hoje nós sabemos que não. Na fase aguda, existe uma complicação muito grave da Covid-19 nas crianças, chamada doença multissistêmica inflamatória multissistêmica. Ela gera comprometimento do coração, do rim, dos pulmões, da pele, muito grave. Então, hoje esses números são assustadores. E a vacina, com uma única injeção, ela pode prevenir isto. Muita gente fala, 300 mortes é pouco. Perder uma criança é muito. Para o pai, para a mãe, para a família, para a sociedade, ainda mais uma doença passível de prevenção. Há alguns anos atrás, as pessoas morriam de varíola. Hoje não morrem mais. E o que fizemos nesse período para reduzir a mortalidade por varíola? Uma ampla campanha de vacinação, uma voz só. E é isso que a gente quer trazer para a sociedade. Vamos esquecer os fake news, os negacionistas e os obscurantistas. Vamos falar também sobre a vacinação para adulto, doutora, porque a senhora trabalha como intensivista num dos maiores hospitais do país e, claro, está na linha de frente ali lidando com esses casos graves da Covid-19 em adultos também. Recentemente, numa entrevista, a senhora disse que na UTI só está encontrando não vacinados ou arrependidos. Continua assim? Continua assim. Essa variante Ômicron, que hoje vem infectando o mundo todo de uma maneira muito veloz, a capacidade de transmissão dessa variante é muito grande. Felizmente, a gravidade dela é menor. Ela tem uma capacidade menor de afetar os pulmões. Mas como ela infecta muita gente, tem uma porcentagem de pacientes que terá forma grave, que será hospitalizado e que, inclusive, pode evoluir para o óbito. Quem é esse grupo de pacientes? Mais de 80% desses pacientes são pacientes que não se vacinaram ou que não completaram o calendário vacinal ou que já estão há mais de 6 meses da última dose. Nós não estamos vendo, e quando eu digo nós, eu estou falando da comunidade científica mundial, nós não estamos vendo as nossas UTIs e os nossos hospitais internarem pacientes que receberam 2 ou 3 doses, que estão dentro do calendário adequado. Então, demonstrando mais uma vez que a vacina é a principal arma de combate à Covid-19. E a população tem que ter esta ciência. E, ao mesmo tempo, o governo tem que possibilitar que a gente tenha um calendário recorrente, adequado, que a vacina esteja disponível. E, mais importante, a informação tem que chegar na casa de cada um agora que está nos assistindo. Vacine todos da casa. E agora é foco nas crianças, mas não vamos deixar de vacinar os adultos, de completar o calendário, de fazer um reforço. Nós temos ainda uma boa parte da população que não tomou nem sequer a segunda dose. Então, é isso que nós estamos pedindo, que a gente agora faça uma grande campanha nacional para que a gente confirme isso em todo o Brasil, para que a gente reduza, de fato, a infecção e a transmissão. A senhora já recebeu, dentro de uma UTI, um paciente em estado grave que não havia se vacinado e ali arrependido, infelizmente acabou morrendo e disse estar arrependido por isso? Recebeu? Infelizmente. Logo no início de dezembro eu recebi um paciente muito grave na UTI e ele próprio me disse, eu não vacinei porque não quis, não acredito, porque eu tenho medo dos efeitos colaterais da vacina. E, infelizmente, em uma questão de horas ele estava entubado, ele inclusive foi tratado com aquela ECMO, a oxigenação por membrana extracorpórea, que é uma espécie de pulmão artificial, foi na rede pública e, infelizmente, esse paciente acabou falecendo. E uma morte totalmente passível de ser evitada. Esse é um dos milhares de casos que os médicos da linha de frente têm hoje contato, infelizmente, com essa parcela da população. Muitos não vacinados, alguns arrependidos e outros ainda cientes de que essa ainda seja a melhor medida, porque isso pegou de uma maneira. Por isso que a gente sempre hoje vem pedindo ao mesmo tempo, vamos tentar evitar fazer esse desserviço para a sociedade. Doutora Ludmila, saiu agora há pouco uma pesquisa do Datafolha, ainda falando sobre a questão da vacinação infantil. Uma boa notícia, pelo menos, no meio desse tiroteio aí de fake news e de negacionismo. 79% da população brasileira respondeu nessa pergunta, nessa pesquisa, que é a favor da vacinação e que vai vacinar os filhos. Ou seja, de 10, 8, das pessoas que responderam disseram que vão vacinar os filhos, isso é muito bom. Mas eu gostaria de perguntar para a gente encerrar, doutora, o seguinte, recentemente a Universidade de Wharton disse que o Brasil, agora para final desse mês, início de fevereiro, deve ter até 1 milhão de casos por dia de
Covid em função desse espalhamento da Ômicron que está tomando conta do mundo todo. E, para concluir também na mesma resposta da senhora, se a senhora acredita que passou a Ômicron, a gente está caminhando para o fim da pandemia, que é histórico, né? Toda a pandemia, ao final de 2 anos, ela está se encerrando, felizmente. Primeiro ponto, a população brasileira gosta de vacina, adere à vacina, que a história das vacinas no Brasil é uma história de sucesso. Uma das coisas que nós temos mais orgulho é o Programa Nacional de Imunização, que é responsável hoje por já ter eliminado muitas doenças infecciosas. Então, isso é muito bom. Apesar de todo esse lado negativo de uma parcela de pessoas querendo divulgar mentiras e coisas falsas a respeito da vacina, a população brasileira acredita. E na medida que a gente for controlando a doença, ela vai acreditar cada vez mais. E é nosso papel fazer com que a população leve seus filhos para vacinar sem nenhum medo. A gente tem que ter medo da Covid. A Covid dá problema cardíaco, a vacina não dá problema cardíaco. A Covid mata, a vacina não mata. Eu vi inúmeras crianças com inflamação cardíaca pela Covid. E a gente não vê com a vacina no mundo. Daqui a pouco nós não veremos aqui no Brasil. Sobre a Ômicron, realmente é uma doença que vem pegando aí uma grande parte da população. É uma variante que escapou do sistema imunológico e que a capacidade de transmitir é muito grande. Nós temos aí essa expectativa de entre 500 mil casos e 1 milhão por dia no Brasil, mas é apenas uma expectativa. Nós não temos hoje uma descrição adequada dos casos no Brasil. Nós ficamos aí com o apagão dos dados de 9 de dezembro até 14 de janeiro, mas a expectativa ruim é essa. Então, isso faz com que a gente se cuide, que a gente deva reforçar todas as medidas restritivas, vamos utilizar as máscaras. As máscaras são uma maneira extremamente eficaz na prevenção da doença, barata, disponível, e nós temos que tentar isolar os casos sintomáticos e ampliar a nossa política de testagem. Colocar o teste disponível para a população, o autoteste, o teste da farmácia, o teste do hospital, do laboratório, onde quer que seja. Sobre o fim da pandemia, eu acho que é muito cedo criar qualquer expectativa. Em novembro, o mundo achava isso. Bom, quando foi dezembro, vem a variante africana e que hoje tomou conta do mundo. Quando a gente fala de uma doença viral, que tem um vírus que tem uma capacidade de escapar do sistema imunológico bastante agressiva. Por outro lado, nós ainda temos muita desigualdade na vacinação. Esses são os tópicos que fazem com que a gente ache ainda cedo para pensar no fim da pandemia. A vacinação ainda tem muita heterogeneidade. Nós temos cidades da região norte que tem menos de 20% da população vacinada. Nós temos ainda o continente africano, que foi o grande responsável pelo surgimento dessa variante, que naquele momento tinha 6,6% da população vacinada. Então, hoje cabe à Organização Mundial de Saúde, a todas as instituições internacionais, a buscar igualar a capacidade do mundo de receber vacinas contra a Covid-19. Então, eu penso que o final dessa doença, ele terá uma relação direta com a ampliação da capacidade mundial de vacinar. Eu ia perguntar para a senhora qual que é o principal problema enfrentado hoje e resolvendo esse problema, caminharíamos aí para o fim da pandemia. Mas acho que ficou claro essa resposta agora, né, Almir Costa? Exato. Vamos aguardar e torcer, viu, doutora Ludmila? Muito obrigado pela gentileza de nos atender. Sempre bom ouvi-la, porque aí assim a gente ajuda a prestar um serviço realmente de qualidade, que é informar bem a população. Um bom dia para a senhora. É isso mesmo. Agora, nossa questão é formar as pessoas em ciência e informar a população sobre o que a ciência traz. E logo, logo, se Deus quiser, a gente vai ter vencido essa página triste da nossa história. Um abraço a todos os goianos que amo tanto. É um estado, é o meu estado, e realmente para mim é um prazer duplo estar aqui com vocês, informando a população e me sentindo um pouquinho aí com os meus goianos, com os meus familiares e os meus amigos. Grande abraço. Muito obrigado, doutora. O prazer foi nosso, tá? Uma boa tarde.